Isaías capítulo 1. Isaías logo depois de Cânticos. Cântico, né? E nós estamos estudando uma série de mensagens chamadas Obras da Carne. E eu estava no meu coração, na minha cabeça, a ideia de falar sobre os 7 pecados capitais, mas eu desisti de falar dos 7 pecados capitais. Nós vamos falar sobre outros tipos de pecados tão contundentes, talvez muito mais contundentes do que esses escolhidos pela Igreja Católica Romana. Isaías capítulo 1. E o pecado que nós vamos estudar é o pecado do abandono. O pecado do abandono. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 2 em diante. Diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estrangeiros devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e das gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso coração, dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Vamos orar? Senhor, que única e exclusivamente a Tua palavra seja anunciada aqui. E que a Tua palavra, que tem poder, Deus, para transformar as nossas vidas, permeie o nosso ser e vida. E sejamos impactados pelo poder que existe na Tua palavra.
Fala poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu chamo de pecado do abandono porque é literalmente isso. Quando Deus entrega ao povo de Israel o livro de Deuteronômios, capítulo 8, ele fala um negócio muito forte, muito impactante para as nossas vidas. Ele diz assim, olha Israel, eu vou ler para os irmãos, Deuteronômios 8, eu sei que eu acabei de ler um mó textão, mas isso aqui vocês precisam ouvir. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplicais, e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Olha o que diz o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá um homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos pular lá para o 10 agora. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Olha o que diz o 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de terdes comido e estiverdes fartos, depois de haverdes edificado boa casa e morando nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua parte e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquela grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura em que não há água, e te fez sair água da pedra. Versículo 17. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Quando nós falamos de abandono, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que, em sua majoritariamente, o abandono surge não nos momentos de luta. Não nos momentos onde nós estamos precisando de alguém, precisando de alguma coisa. Não nos momentos onde nós estamos enfrentando momentos trágicos. Mas normalmente, e de uma forma muito mais agressiva, ele chega quando nós estamos vivendo os momentos de bonança. Por isso que o texto está dizendo o seguinte: não te esqueça, lembra-te, crava isso no teu coração, porque por enquanto vocês estão no deserto, mas vai chegar uma hora que Deus vai dar a terra de vocês, e vocês vão plantar, e vocês vão colher, e vocês vão ver os seus animais progredindo, crescendo, multiplicando, e vocês vão ter casa, porque hoje vocês dormem em barracas, mas vocês terão suas casas, e que quando isso acontecer, o seu coração não se exalte diante desse Deus. Por isso que o texto de Isaías 1 que nós lemos começa assim, ó: eu criei filhos e os engrandeci, e eles me abandonaram. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas os meus filhos não têm conhecimento. Eles abandonaram o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos traçar nos nossos corações é cuidado com a bonança. Cuidado com os momentos altos. Cuidado com os momentos de glória. Porque eles, historicamente, derrubaram os homens. Sabe Davi? O homem segundo o coração de Deus? Olha que interessante. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que teme a Deus. Um homem humilde. Um homem servo. Um homem que passou por muitos momentos difíceis.
mas o texto diz de 1 Crônicas até 1 Crônicas de 1 até 1 Crônicas 11, o texto vai dizendo que 2 Crônicas, desculpa, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 10, o texto vai dizer que Davi prosperou. 1 Crônicas inteira, Davi apanha. Davi é perseguido, Davi é humilhado, Davi perde batalhas, Davi passa um sufoco. Mas quando chega em 2 Crônicas, que é a continuação desse livro, Davi começa a acertar na vida. O cara acerta. Ele se torna rei de Judá. Depois de um tempo, ele vence seus inimigos, se torna rei sobre todo Israel. Os seus exércitos vencem os filisteus, vence os sírios. Ele consegue dominar toda a sua região. Ele prospera, a sua família cresce, sua família se torna poderosa no seu meio. E sabe o que acontece? Abruptamente, no capítulo 11, o texto começa assim: no ano em que os reis saíam à guerra, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no seu trono. Ele ficou no tempo em que os reis saíam à guerra, ele ficou. E todos os servos de Israel foram, e ele ficou. O que acontece? A maior ruptura da história de um homem de Deus acontece. Davi passeando pelo seu palácio, vê Betseba, se apaixona por Betseba, manda chamar Betseba, que era mulher de Urias. Ele cai em adultério com Betseba. E não satisfeito, engravida Betseba, e não satisfeito, manda chamar Urias. Urias não se deita com sua esposa. E com um ponto de crueldade, Davi escreve uma carta, entrega nas mãos de Urias, a carta de morte de Urias, e fala assim: entrega ao general. Você já parou de pensar por que Davi não caiu quando ele estava fugindo de Saul? Ou por que Davi não caiu quando ele estava vivendo no deserto? Não se engane. O abandono do Senhor, o pecado do abandono, pode estar muito mais perto da sua vida do que você imagina. Porque um homem como Davi, muito melhor do que eu e você, caiu nisso. Caiu nisso. E ele não só caiu, ele se arrebentou nessa realidade. Agora, por quê? Por que o povo de Deus historicamente abandona o seu Deus? Por que Israel vive tantos momentos de fartura, de bênção, de prosperidade, de humildade, de justiça, e logo depois se afunda? Eu queria trazer para os irmãos algumas características deste abandono para que nós possamos entender, e não só entender, mas nos prevenir. Nós estamos há quase 2 anos vivendo uma pandemia. E todos nós concordamos que se alguém tivesse uma vacina contra a Covid antes da pandemia acontecer, provavelmente esse país seria o país mais próspero do mundo hoje. Vocês não concordam? Então, prevenir é melhor do que remediar. Primeira coisa que nós precisamos entender é que abandono é, segundo o texto, um ato de revolta contra Deus. E esse ato de revolta, ele é natural em nós. Não quando estamos dependentes, não quando estamos precisando, mas quando estamos vivendo momentos bons. Então, olha como que o texto diz. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Essa palavra conhecimento é como se estivesse chamando Israel de tolos, de loucos. São pessoas insanas, porque o próprio animal que não é racional, ele conhece o seu possuidor. Mas os meus filhos, eles são como seres irracionais. Eles se revoltam contra o seu Senhor, contra o seu Pai. E aí ele vai dizendo o seguinte: ai dessa nação pecaminosa.
povo carregado de iniquidades. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. E aí nós vamos perceber algumas características que eu preciso que você tenha com o seu coração extremamente aberto para ouvir. Primeiro, quando estamos vivendo o abandono, passamos a viver as consequências naturais dele. O texto vai dizer e vai descrever uma série de feridas, contusões, machucados. E o texto vai dizer o seguinte: eles não tratam esses machucados, eles não colocam, eles não amolecem as suas feridas com óleo, eles não espremem as suas contusões para tirar aquilo que faz mal. A primeira realidade que o abandono traz para as nossas vidas é nós paramos de conseguir tratar as feridas da alma que geram naturalmente em nossas vidas. Se você não está conseguindo lidar com feridas na sua vida, talvez existe uma probabilidade enorme de você estar vivendo as consequências de não mais olhar para o seu Deus como você deveria. Não mais olhar para o seu Deus como algo que te sustenta, como o salmista diz: assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Se as feridas que estão em nós não estão sendo tratadas, talvez elas não estão sendo tratadas porque estamos vivendo este pecado da carne, de nos afastar deste Deus e nos recusarmos a sermos corrigidos por esse Deus. É o que ele fala aqui, olha que interessante. Muito bom, né? Quando some o texto assim na sua frente. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos? Esse versículo 5, ele traz um negócio muito interessante. É como se nós fôssemos um jumento, que ele quer nos levar para um lugar, e esse jumento empaca, e aí ele bate no jumento, e o jumento não sai do lugar, e ele bate no jumento, o jumento não sai do lugar, e ele bate no jumento, o jumento não sai do lugar, e ele fala assim: o que adianta eu agredir, bater, se vocês não reagem como vocês deveriam estar reagindo? Então, este abandono, ele gera em nós feridas, e ele gera em nós uma incapacidade de receber de Deus o direcionamento para aquilo que Ele está fazendo. Nós nos tornamos duros, resistentes, insistentes no erro. Nós acabamos muitas vezes esquecendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama. E do mesmo jeito que eu corrijo o meu filho por amor, Ele assim o faz comigo, é o que diz Hebreus. Ele insiste e nós nos recusamos ouvidos ao que Ele tem nos dizer. E Ele vai continuar. Ele vai trazer uma triste realidade. O abandono de Deus arrebenta com um todo, e não só com uma área. Ele vai dizer, olha o versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Não tem nenhuma área da vida dele que ele está saudável. Todas as esferas da vida estão machucadas, estão cheias de pus, estão inflamadas. E isso é uma realidade, irmãos, de tantos. Tantas pessoas não conseguem mais lidar com as imensas feridas que tem na alma, no coração, no corpo, na mente. Quantos e quantos gabinetes estão sendo feitos?
quantos atendimentos em casas de jovens, de adolescentes que deveriam estar sonhando com tudo na vida e estão com síndrome do pânico, estão em depressão, estão feridos até a cabeça. Muito provavelmente porque não consegue enxergar esse pecado que não está em uma pessoa ou em outra, está generalizado no meio do povo de Deus. O povo de Deus desaprendeu a andar com Deus. Nós desacostumamos essa realidade. Achamos motivo de louvor um ou outro obedecer, quando deveríamos estar claramente e obviamente praticando e vivendo a obediência como todo cristão deveria fazer. Uma segunda consequência é a incoerência. Olha o que o versículo 10 em diante vai dizer, gente. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Essa palavra que dita, ela é sem sombra de dúvidas uma das palavras mais duras que Isaías vai trazer. Alguém lembra que cidades foram essas, Sodoma e Gomorra? Essas cidades estão lá em Gênesis, quando Abraão, a primeira vez que ela é citada, se não me engano, é em Gênesis 16, depois 18, quando Ló abandona Abraão, sai de perto de Abraão e vai viver nas regiões de Sodoma. O texto faz questão de dizer que o povo de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. E depois, um pouco mais à frente, Deus resolve devastar essa cidade. Tamanho o nível de pecado e crueldade dessa cidade. O que Isaías está dizendo é o seguinte: vocês são como aquele povo que Deus não conseguiu permanecer diante deles, precisou destruí-los. E ele vai dizer o seguinte: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Olha só que interessante. Nós, ao abandonarmos Deus, nos tornamos incoerentes nas nossas práticas religiosas. Ele vai listar aqui uma série de coisas. Ele falou assim: o que adianta os seus sacrifícios? O que adianta o sangue dos animais, as gorduras dos animais? O que me adianta vocês fazerem tantos sacrifícios? Quem é que deu a vocês o direito de só entrar na minha presença? E ele vai continuar dizendo: eu estou farto disso. Eu estou farto de uma religiosidade onde não gera arrependimentos, onde não gera mudanças, onde não gera transformações. Ele vai dizer: suas mãos estão sujas de sangue. Como eu vou ouvir as suas orações? O que percebemos é o abandono de Deus tira de nós um senso, tira de nós uma questão meio que óbvia. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu leio esse texto dos fariseus. Lembra de Mateus? Mateus 25, Mateus 23, quando Jesus, ele resolve falar contra os fariseus. Isso é muito sério. Sabe por que acontece? Os fariseus eram um grupo mais religioso daquela época. Povo assim, que nós falaríamos assim, povo crente, povo dedicado. Os caras não davam um pingo fora do balde. Só que Jesus olhava de uma forma diferente para esses caras. Olha só, Jesus come com os publicanos, Mateus 9. Os fariseus ficam chateados. Jesus perdoa a adúltera, João 8. E ainda questiona: quem nunca errou, atira a primeira pedra. Jesus anda com mulheres, segundo Lucas 7, que um rabino, um líder espiritual daquela época, sequer falaria com uma mulher. Mas olha que interessante. Ao povo que todo mundo achava ser o povo crente, ele vai falar assim: ó, raça de víboras.
Ai de vocês. Ele invoca os ais que estão em Isaías 6. Ele vai invocar para os religiosos. Vai dizer assim, ó, ai de vocês. Vocês que dão o dízimo de coisas que nem precisava dar, mas renegam a justiça, a misericórdia e a compaixão. Ai de vocês, hein? Olha que interessante. Fariseus, homens religiosos, homens dedicados ao templo, ao dízimo, não perdiam a oportunidade de dar um dízimo, não perdiam a oportunidade de fazer uma oração, mas que perderam o senso de que não adianta entrar naquelas portas se o meu coração está distante de Deus. Não adianta, você pode depositar rios e rios de dinheiro. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Para que serve isso? E sabe o que é interessante? Deus olha para isso e fala o seguinte: para que adianta você obedecer o sábado? O que adianta você entregar suas ofertas? Oséias 6,6 vai dizer o seguinte: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Salmo 51, Davi vai dizer que se o Senhor quisesse sacrifícios e ofertas, Ele daria. Mas não é isso que Ele quer um homem com o coração contritado. Ele quer um homem que reconhece os seus limites. Ele quer um homem que se entrega. Olha o que Davi vai dizer em Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele vai continuar, versículo 10. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Percebe a diferença? Quando nós nos colocamos em um sistema religioso que não atende às expectativas desse Deus, porque abandonamos esse Senhor. E aí o que é óbvio, porque é muito óbvio, né? Deixa de ser óbvio. O que para Jesus era muito claro, era transparente, que Deus quer homens e mulheres sinceros, homens e mulheres que se preocupam com o outro, que cuidam dos necessitados, que prezam pela justiça. Eles abandonaram tudo isso e resolveram ser homens religiosos. Miqueias capítulo 6, versículo 6 também, se não me engano, 6 a 8. Olha o que esse profeta fala ao povo de Israel. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E ele responde dizendo assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Cravem esse versículo no coração de vocês. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O abandono do Senhor, ele acontece quando trocamos a caminhada com Deus que Ele convida Abraão em João 17. Abraão, anda na minha presença, é perfeito. A caminhada que grandes homens de Deus como Noé, como Enoque, Gênesis 5,
22, Enoque andou com Deus e já não mais era, porque o Senhor tomou para ele. Como Noé, capítulo 6 de Gênesis também, Noé achou misericórdia diante do Senhor, graça diante de Deus. Noé era um homem justo, íntegro. Noé andou com Deus. Essas características, elas são necessariamente características que nos faz homens que não abandonaram esse Deus. E por isso temos esse senso. Não vou dedicar ao meu Deus algo que todo o meu coração já está prestando a Ele. E por último, irmãos, para não nos alongarmos mais, quando o texto continua dizendo em Isaías faz um chamado ao povo de Deus. E o chamado é: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor. Defendei o direito da viúva, planteai a causa dos órfãos. Eu inverti. Defendei o direito dos órfãos, planteai a causa das viúvas. E aí o que nós percebemos? Homens que andam, mulheres que andam com este Deus, andam com um conceito de justiça elevado. Andam com um conceito do que é certo e do que é errado bem claro em suas mentes. Eles não flertam com essas questões. O que é justo é justo. O que é bom é bom. O que é reto. E o convite é: volte para isso. E eu não li, mas o convite é: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. O único remédio para os que abandonaram, para os que vivem no pecado do abandono, é voltar. É voltar. O único remédio para tratar os resultados, as tragédias que acontecem na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, é o regresso. Como diz Jesus a Nicodemos em João 3, é converter, é redirecionar, é voltar para trás. Pastor, mas por que a mensagem tem que ser tão pesada, né? Porque é uma realidade da igreja cristã hoje. Irmãos, nós nunca vivemos bonanças tão claras em todas as esferas da igreja. Você nunca teve tanta possibilidade de aprender de Bíblia como você tem hoje. Nunca. Nunca se teve tanto conteúdo bom e acesso fácil à palavra de Deus. Nunca se teve tantas igrejas proclamando o evangelho nas redes sociais como hoje. Nunca se ouviu, talvez, músicas tão bem cantadas, tão bem tocadas, que louvem tão bem esse Deus. Mas mesmo assim, nós somos talvez o povo que menos conhece a Bíblia. Os antigos eram conhecidos por homens e mulheres. O quê? Bíblias. Era assim que os antigos eram conhecidos. Eles sempre andavam com a palavra de Deus. Eles estavam sempre falando do seu Deus. Eles estavam sempre anunciando as verdades do seu Deus. Mas nos parece que a igreja está mais preocupada em gritar os seus direitos.
Nos parece que a igreja está mais preocupada em dizer quem é de Deus e quem não é em relação ao nosso presidente. Me parece que nós estamos perdendo foco. Deus não é capitalista e nem comunista. Deus não é um Deus que se encaixa nos nossos padrões. E Ele nos convida a uma outra realidade. Ele nos convida a uma caminhada com Ele. Para sermos moldados nele. Anda na minha presença e ser perfeito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Aquele que abrir mão de sua vida, por minha causa, achá-la-á. Todo o convite do Evangelho é um convite para andar com Deus, não distante dele. Para segui-lo e não seguir homens. Para desenvolver um relacionamento com Deus e não para abandoná-lo. Mas como Romanos 1, e para encerrar, vamos ler, versículo 18 em diante. Nós percebemos uma triste realidade em meio às nossas escolhas. Romanos 1, 18 vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Loucura é, primeiro, viver em um mundo onde um vírus que ninguém entende pode entrar em você e em 4 dias te levar. Loucura é viver em um mundo onde qualquer coisa pode te destruir, sem um Deus que pode te livrar. Loucura é achar que nós somos o fim da criação. Ou seja, a criação está e se limita em nós. Ou seja, o mundo não gira em torno de você. Minha mãe falava isso pra gente. O mundo... Como que é? Eu esqueci. O mundo não gira em torno do seu umbigo, lembrei. Tiago, o mundo não gira em torno do seu umbigo, não. Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas não é não, tá? O mundo não gira em torno de nós. Gira em torno do Criador. Como diz Paulo em Romanos 11, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a honra e a glória eternamente. O mesmo Paulo diz em Filipenses 2:8. Porque ao nome de Jesus, 2:11. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? O pecado de abandono é o pecado mais destrutivo que nós poderíamos escolher para os nossos. É um pecado que nos desconfigura. É um pecado que nos deixa ferido, tomado. É o pecado
que nos deixa duro, incapaz de reconhecer. Por isso, é o primeiro pecado que eu preciso falar.